será que devemos estudar no dia da prova? Olá estudantes, tudo bem? Eu sou o professor André Yan e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Então hoje a gente vai falar um pouco se a gente deve ou não estudar no dia da nossa prova, não importa a prova que você faça, se é vestibular, concurso, para residência, não importa. A gente deve, será, estudar no dia da nossa prova? Então, muitas pessoas têm opiniões diversas sobre isso. Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre o que eu fazia quando eu iria fazer as provas. Seguinte, determinado momento eu fiquei sabendo que nós temos, na verdade, dois tipos de memória. Então, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Talvez você até tenha visto já outros vídeos, e alguns até dizem que tem uma memória de médio prazo, né? Mas vamos tentar excluir essa e trabalhar apenas com a memória de curto prazo e com a memória de longo prazo. Quando eu passei a saber disso, eu tentei pensar mais de maneira lógica o que será que valia mais a pena. Então a memória de longo prazo é aquela que você adquire ao longo do tempo, de forma gradativa, certo? E que fica lá na sua memória e que você lembra dela, você acaba não esquecendo. São coisas que você vai guardando na sua caixinha e você lembra, por exemplo, na hora da prova, ou até mesmo coisas do dia a dia que você faz sem nem mesmo pensar. Se eu te perguntar agora, por exemplo, onde que você guarda seu perfume, você vai saber me responder porque tá na sua memória de longo prazo, que todo dia ali você vai pegar seu perfume para passar, você coloca ele no mesmo local. Então isso faz com que você coloque uma informação na sua memória de longo prazo. O problema é quando você vai estudar para uma prova e fazer sua prova efetivamente, é muito difícil você conseguir colocar todo o conteúdo que você precisa saber na hora da prova nessa memória de longo prazo, porque nunca vai dar para você estudar o suficiente, nunca. Você sempre vai estar indo atrás ali de estudar o máximo possível, mas nunca vai ser o suficiente. Então, mesmo que você estude tudo que tenha para estudar, nem tudo que você estudou você vai conseguir guardar nesta memória de longo prazo. Algumas coisas você vai esquecer, certo? Então, é assim que funciona a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela que você usa e esquece. Usa e esquece. Então essa é a memória de curto prazo. Serve apenas para você fazer atividades de curta duração, que dure, por exemplo, só naquele dia. Se a gente for pensar só na semana, já é um problema, que a memória de curto prazo às vezes pode ser esquecida em um prazo no dia seguinte. Você dorme, acorda e já esquece, certo? Então a memória de curto prazo é o que você use ela no mesmo dia. Então é aquilo que você lê e aquilo você... Não posso esquecer isso. Então naquele dia é o dia que você precisa usar a memória de curto prazo. A gente acaba até esquecendo em questão de minutos a certas informações que a gente coloca nessa memória de curto prazo. Então, sabendo disso, é que eu fui fazer a minha estratégia, certo? Fui fazendo ao longo das provas que fiz, para ver se para mim funcionava mesmo estudar no dia da prova ou não. Então, eu fazia, lógico, todo aquele planejamento de estudo, estudando até o dia da prova. Mas não era todas as informações que eu conseguia, obviamente, guardar na memória de longo prazo. Então eu fazia o quê? As informações que sobraram e que eu não consegui guardar lá na memória de longo prazo, eu pegava essas informações, as que eu achava mais importante ainda, das que sobraram, e colocava num resumo que eu fazia para ler apenas no dia da prova. Então era um resumo específico para o dia da prova. Não era um resumo que eu utilizava durante todos os dias de estudo. Não, era outro resumo que só tinha algumas informações, algumas informações que eu utilizava apenas para estudar no dia da prova. Então assim, aquelas poucas informações que eu ainda não tinha memorizado e até não tinha aprendido o suficiente ao longo do tempo, na memória de longo prazo, eu pegava poucas informações, aquelas ali, e no dia da prova, antes da prova, estudava elas. Tentava revisar de alguma forma para tentar pelo menos colocar aquelas informações na memória de curto prazo, e se caísse na prova eu ia ter um pouquinho mais de chances de acertar alguma questão. Então era mais ou menos isso que eu fazia e é o que funcionava para mim. Porque se a gente tem duas memórias, por que a gente vai utilizar só uma memória? Mas agora vamos lá. Tem alguns argumentos
que costumam ser utilizados contra isso, contra o estudo no dia da prova. Um dos argumentos é que você pode ficar cansado antes mesmo de começar a prova. Mas eu refuto esse argumento de outra forma. Veja, eu costumava estudar bem mais além do que o tempo que eu ia precisar para fazer a prova. Então, digamos que uma prova tem a duração de 4 horas. Eu era acostumado a estudar bem mais que 4 horas. Então era 5, 6, 7 horas de estudo. Então eu estava preparado para fazer uma prova ou para seguir um ritmo de estudo de mais de 7 horas. Então a prova de 4 horas não iria me cansar. Então se eu estudasse algumas horas também antes de iniciar a prova, eu ia estudar o quê? Mais 1, 2 horas antes da prova, então totalizaria umas 6 horas, né, juntando esse estudo pré-prova e a prova em si. Isso não me cansava porque o meu corpo e minha mente já estava preparado para esse tipo de maratona. Por isso que eu refuto esse argumento dessa forma. Se você acha que estudar antes de fazer a prova no dia vai te cansar, talvez seja porque você não está o suficientemente preparado física e mentalmente para fazer essa prova. Porque se você vai fazer uma prova de 4 horas, por exemplo, de novo, e você está preparado apenas para ficar 4 horas de maneira eficientemente ali concentrado, temos um problema, porque pode acontecer de ocorrer outra situação no dia da prova que faça você cansar física ou mentalmente de alguma forma, e aí você já vai chegar na prova também cansado. Não é só estudar que cansa física e mentalmente, outras coisas também. O estresse de se locomover até o local de prova, alguma coisa que pode acontecer no caminho, qualquer coisa. Você tem que estar preparado além do tempo que você vai precisar para fazer essa prova. Então é por isso que eu sempre me preparava além, e aí eu estudava no dia da prova para utilizar essa memória de curto prazo, certo? Das informações que eu não tinha conseguido colocar lá na memória de longo prazo, e aí eu pegava as informações um pouquinho antes da prova, e se caísse uma questão, como já aconteceu, eu ia acertar mais facilmente, porque eu tinha acabado de ler, certo? Outra coisa importante que eu queria falar é que esse estudo no dia da prova, logicamente, não deve ser um estudo de algo novo. Então, se você, ao longo de toda a sua preparação, você viu vários assuntos, mas alguns você nem chegou a ver. Não vai adiantar você pegar esse assunto novo e tentar estudar no dia da prova, e isso não adianta. No dia da prova, são apenas resumos, tópicos, informações assim que você consegue conectar de alguma coisa que você já estudou, mas que não se recorda, tá entendendo? Então, foi o que eu disse, eu tinha um resumo especificamente para o dia da prova. Eu fazia isso, eu dei até um nome para isso, eu chamava de resumo 20 minutos, porque eu considerava que ter um resumo de 20 minutos para, no dia da prova, ficar lendo e relendo, seria o máximo de tempo que eu teria para reter aquelas informações. Então não adiantava eu preparar um resumo muito grande se eu ia ter tempo de ler tipo uma vez só, certo? Então eu preparava informações menores, menos informações, mais compactadas. Aí em 20 minutos eu conseguia reler até o momento de entrar lá na sala para fazer a prova. Então é assim que eu fazia, tudo bem? Bom, mas você testa aí e vê como que funciona para você, tudo bem? Deixa aqui nos comentários como que você faz e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!